Vamos partir do princípio, vamos nos entender. Eu vou levar em consideração que nós pensamos dessa maneira. Temos todos nós uma missão na Terra. Alguns entendem como missão de vida, outros entendem como uma missão de alma. Compreendido até aqui? Talvez a missão seja a mesma. Talvez elas possam ser distintas. Eu não sei. Também compreendo que o espírito pode ter a mesma missão a diversas vidas. Afinal de contas, podem ser necessárias várias etapas para que uma missão seja devidamente cumprida. Não é apenas em uma existência. Em uma existência você alcança talvez 1, 2, 3 degraus na escada desta missão. Talvez você em alguma vida consiga fazer muitos degraus. Tem gente que não sai do primeiro. Aliás, tem gente que tem medo de dar o primeiro passo, inclusive, tornando tudo mais difícil para aquele espírito no quesito evolução espiritual. Para evoluir, é claro que se faz necessário que você cumpra com a missão que Deus lhe passa. Vocês sabem que eu gosto de fazer com que vocês reflitam. Afinal de contas, como vai o espírito evoluir se ele não pensa, se ele não reflete? Ou se ele acredita em tudo que passa na frente dele? Eu também não tenho como desconsiderar a questão influência. Até porque você pode entender os influenciadores digitais, você pode entender como pessoas de cargo, de grandes cargos públicos, professor em sala de aula, todos influenciam muito. Mas até mesmo você, no seu pequeno mundinho, influencia alguém em alguma proporção. Uns mais, outros menos. E se um simples indivíduo consegue influenciar alguém do seu convívio, o quão poder de influência não tem um Papa? E é sobre ele que nós vamos falar hoje. O Papa Francisco. Vem comigo. Sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Rusveri e você é meu convidado de honra até o final desse vídeo. Como todo discurso que eu faço no início do vídeo, você curta o vídeo porque é o combo do sucesso, né? Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, me siga nas redes sociais, tem conteúdos bacanas aqui no YouTube, conteúdos edificantes mesmo, e tem conteúdos diferentes lá no Instagram. Se eu fosse você, não perdia tempo não, corre lá e me segue também. Fique atento a todos os recados aqui do box do vídeo. Nós vamos falar sobre o Papa. Para alguns, um Papa horrível, o pior Papa da história. Aliás, quem fala isso deve ter um conhecimento histórico estupendo, porque o pouco estudo que eu tenho dos Papas, ainda que acho que estudo um pouquinho, mas humildemente falando, o pouco estudo que eu tenho, passaram tantos Papas terríveis, sanguinários, loucos por uma fogueira. Dizer que esse Papa foi o pior da história é uma pessoa ignorante demais em história, inclusive. Já para outras pessoas, um grande Papa, uma grande personalidade, argentino, hermano. Gostei de uma entrevista que ele diz que entraram num acordo, que negociaram bem, ele fala, Papa é argentino e Deus é brasileiro. Saibam de uma coisa, eu não sou católica, apesar de ter sido batizada, catequese, crisma na Igreja Católica, eu não me considero católica porque eu não frequento, não concordo e não gosto também. Não é o meu mundo espiritual, tampouco seria o meu mundo religioso. Mas aqui a gente não está para falar de mim, mas sobre o Papa. Vamos recapitular essa personalidade tão diferente de todos os outros papas da história. Jorge Mário Bergoglio, 88 anos, natural de Buenos Aires, do dia 17 de dezembro de 1936 e se tornou Papa de número 266 da Igreja Católica em 13 de março de 2013. Foi o primeiro Papa da América Latina, o primeiro jesuíta a se tornar Papa e o primeiro a adotar o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, que inclusive, vamos combinar, foi um espírito muito humilde na Terra. Falando de Francisco de Assis. Infelizmente o Papa veio a nos deixar nesta segunda-feira, dia 21, e na véspera de sua partida, no domingo de Páscoa, 20 de abril, fez sua última aparição pública. Me chamou muita a atenção o fato de ele ter desencarnado um dia após a Páscoa. Observação, este vídeo não é um vídeo de vidas passadas. No mês passado, em março, eu fiz um vídeo sobre essa profecia, que está atrelado ao Papa Francisco, ao próximo Papa que vai vir, que pode ser aí um anticristo. Eu fiz um vídeo, vai passar aqui em algum lugar dessa tela, caso você não tenha assistido ainda, vá lá e você assista, por favor. Inclusive, nesse vídeo eu falo que eu achava que o Papa ia partir super rápido, mas eu achava que, inclusive, teria sido naquele momento que eu gravei o vídeo, tipo naquela semana. Não foi dessa maneira. Ele conseguiu ainda ficar um tempo, teve a sua melhora, como a gente chama, melhora da morte, ficou mais tempo entre os vivos na Terra
e fez a sua partida, ou seja, ali depois da Páscoa. Porém, antes de gravarmos aquele vídeo, que estou comentando com vocês agora sobre a profecia, nós já estávamos em pesquisa de suas vidas passadas. E como comumente comento aqui, é um processo demorado, pelo menos para que eu traga uma análise. Às vezes, eventualmente, eu trago os meus flashes, ok? Mas eu gosto de trazer, de verdade aqui, as análises mais profundas. Então, a respeito do Papa, eu tenho alguns insights que eu vou contribuir com vocês hoje, mas sobretudo o que me chama a atenção é acerca de sua missão espiritual. O Papa Francisco será lembrado como um construtor de pontes, tanto dentro da igreja como fora dela. O compromisso do Papa era com os pobres, com a paz, com o meio ambiente. Percebemos que o Papa, em várias de suas oportunidades públicas, ele tentou se aproximar, teve contato com as pessoas. O vídeo de cobertura que está passando, os vídeos, na verdade, de cobertura jornalística que está passando em várias emissoras de televisão, que trazem o Papa apertando a mão das pessoas com mais entrega, eu diria, do que comparado aos papas anteriores. O fato de, eu acho que tem aqueles, desculpa que eu não sei o nome correto, né? Aquele chapéu tipo uma boina que eles usam, que é típico dos papas, né? E que, acho que, se não me engano, tem a ver com os jesuítas também. Ele troca com uma pessoa na rua que, quando ele está no Brasil, ele promove diversos encontros com líderes religiosos, islâmicos, judeus, budistas, hindus, muçulmanos, defendendo o diálogo como ferramenta para combater o extremismo. Eu não sei você, eu não gosto de extremismo, nem na religião, nem na política, nem na comida. Tudo que é demais faz mal. O momento-chave foi o documento sobre a fraternidade humana, em 2019, assinado com o grande imã de Al-Azhar, promovendo a paz entre cristãos e muçulmanos. Em 2014, na Terra Santa, o encontro histórico entre líderes cristãos, judeus e muçulmanos, incluindo uma oração conjunta com líderes de Israel e Palestina no Vaticano. Em 2021, Irã e Iraque visitou os países promovendo a paz entre muçulmanos e cristãos e homenageando vítimas do Estado Islâmico. Eu creio nessa paz. Eu creio que essa paz um dia vai habitar a Terra entre todas as pessoas de crenças diferentes. Inclusive, eu acho que quando nós nos respeitarmos, no sentido de que se você acredita em X e eu acredito em Y, nós não precisamos fazer guerra a respeito disso. Nós aí teremos encontrado o verdadeiro caminho para chegar ao Pai. Mas é a minha humilde opinião. Teve algumas posturas de cunho mais político. Olha, ele criticou as políticas anti-imigratórias e defendeu a acolhida humanitária como dever cristão. Em 2013, no início do pontificado, foi a era de Lampedusa, onde condenou a globalização da indiferença. Em 2015, ligou a justiça Laudato Si, 2015, ligou a justiça social à crise ecológica, pedindo cooperação global para proteger os mais pobres e o planeta. Fratelli Tutti, em 2020, defendeu uma cultura de paz, diálogo e fraternidade universal, criticando o populismo, o racismo, o neoliberalismo selvagem. Muitos apelos à paz. Nas crises para países como Síria, Venezuela e Ucrânia, clamou por cessar fogos, corredores humanitários e negociações. Enviou representantes e escreveu cartas a líderes políticos pedindo diplomacia e compaixão. Muita gente condena as pessoas religiosas, inclusive ateus têm um pouco disso, no sentido de que eu não acredito que a oração, que ficar rezando, seja um caminho que realmente vai haver mudança. Bom, eu discordo da parte da oração, porque a gente sabe que a oração e a meditação tem muito poder energético, sim. Mas alego muito que as pessoas têm que ter atitude de fazer a coisa certa. O que eu percebo no Papa, na figura dele, é um homem que teve atitude. Há muitos religiosos que não têm atitude para nada. Eles gostam de fazer o seu culto, a sua missa, pregar o seu sermão, recolher a cestinha, cumprir com a sua missão, e muitas vezes não têm uma atitude plena em prol da própria sociedade. Vou fazer um parêntese para comentar, porque tem um padre que está fazendo um certo sucesso. Me passa no Instagram, não sei dizer o padre, não sei nem dizer se é do Brasil, mas acho que é porque tem muito caramelo ali. Porque ele acolhe os cachorros de rua, leva para as missas, para que as pessoas adotem os doguinhos. Ah, gente, é disso que a gente está falando. Oração é bom, mas oração é justamente o ato de orar mais ação. Coloca na tela, Cami, que quanto mais desenhado, menos dúvida fica. Tudo isso é interessante, para algumas pessoas vão concordar com o Papa, outras vão discordar, cada um vai ter seu ponto de vista sobre certas atitudes e posicionamentos que ele teve, mas é claro que não dá para criticar uma pessoa que apenas pede pela paz. Agora, o que a mim, Fernanda, me chama a atenção, tanto quanto foi feito ali o evento de seu papado, quando ele se torna Papa,
ele vem de um jeito mais humilde. Eu lembro de assistir a isso na televisão e perceber que a vestimenta foi mais simplória, acho que alguma coisa daquele tipo de chapéu que eles usam foi mais simples. Me veio agora na mente também, tá? Eu nem pesquisei para falar para vocês, até para verificar se é isso mesmo, mas a Camila pode colocar na edição como ele estava. Mas eu lembro que os jornalistas comentaram muito acerca de que... eu lembro da frase do jornalista na televisão: esse Papa veio para dizer que a coisa será diferente. Não usou a palavra coisa, claro. Esse Papa veio para mostrar que será diferente, que foi outro caminho. Mas a frase era mais ou menos essa. Então ele entrou com simplicidade e saiu com mais simplicidade ainda. Afinal de contas, ele pede um funeral simples. Ele não quer ser enterrado nas tumbas tradicionais do Vaticano. Falei para vocês no vídeo anterior que tem algo bem escuro sobre o Vaticano. Tem coisa boa, tá, gente? Tem fé sincera. Tem gente que crê com verdade. Tem gente que faz por amor. Mas tem algo escuro ali. Isso eu sinto sem estar lá. Uma hora eu piso no Vaticano para estar ali pessoalmente e ver o que eu vou sentir. Ele não quer ser embalsamado, como é o costume com os papas. Deseja ser enterrado em Roma, em vez das grutas vaticanas. Vocês sabem que o Estado do Vaticano é separado de Roma, né? No cemitério do Campo Verano, um local público e acessível, porque o cara era, né? Eu falei, cara, desculpa, mas é meu jeito de falar. O Papa é das pessoas. É para estar próximo das pessoas. Que preza pela simplicidade coerente com sua vida de humildade e proximidade com os pobres. Não só com os pobres, né? Mas com o público. Para ser próximo. Afinal de contas, amar o próximo como a si mesmo. Não estaria exercendo bem esse mandamento se quisesse muito distanciamento. Esses desejos refletem seu estilo pastoral, despojado, humilde e próximo. Claro, mais uma vez falando, próximo a seu povo. Eu me recordo muito que certa vez vi o Papa falando que o dinheiro deve servir às pessoas, deve servir à humanidade, e não a humanidade deve servir ao dinheiro. Que era uma frase que eu já usava quando eu falo em dinheiro, quando eu falo em, assim, por princípios espíritas, tá, gente? Dinheiro, matéria ou poder, você usa daquilo para cumprir com a sua missão e não o contrário. E agora eu falei em missão de novo, quero que você preste atenção no que eu vou te contar. Nem sempre a nossa missão espiritual ela está realmente associada a uma missão religiosa. Nunca levem por esse lado. Nós vemos muita história e falamos, o Brasil gosta, ama demais Chico Xavier, e a gente sabe que foi um homem que cumpriu, que foi um espírito que cumpriu com sua missão espiritual, ainda que não necessariamente religiosa. Eu percebo que o Papa fez um caminho semelhante no sentido de tentar fazer uma reforma dentro de uma estrutura completamente ainda arcaica, infelizmente, que é a Igreja Católica e que cometeu diversos erros e pecados ao longo de sua história. E não que estamos aqui para condenar, não é isso. Mas porque os princípios atrelados às pessoas de poder e talvez essa coisa escura que eu sinto a ver no Vaticano pode também ser algo energético de espíritos que já estiveram ali em outras vidas e que se repetem dentro do Vaticano, reencarnam naquele mesmo ciclo, naquela mesma energia. Claro que modificações e evoluções que já aconteceram, se comparado a um passado muito mais penoso e trevoso que a Igreja trouxe para a humanidade também, porque ela teve um grande impacto negativo à humanidade. Como eu vejo que o próprio Papa Francisco, e olha que nasceu na Argentina, mas não é porque antes era uma coisa tão europeizada, europeia, né, tanto da Europa, e não, as coisas estão diferentes agora, mas o Papa Francisco já viveu dentro do Vaticano, já teve várias vidas no entorno da Igreja Católica como sacerdote. Não é a primeira. Não é a primeira vida dele em que ele é sacerdote da Igreja Católica, especificamente dentro do Vaticano. E não vai ser a última. Isso eu digo para vocês, que ele cumpriu o que ele teve acesso nessa atual encarnação e cumpriu com beleza, porque ele teve coragem de trazer esse tom mais humilde para a igreja, com grande poder de influência no mundo inteiro, como essa simples frase que eu falei para vocês acerca do dinheiro e outras tantas atitudes que ele teve. Me recordo agora, ele teve a atitude de dar a bênção aos casais homossexuais, por exemplo. Quando que você vai esperar isso dos religiosos católicos conservadores, que é, no fim das contas, a maioria? Ou seja, ele foi bastante revolucionário dentro do que ele pôde, dentro da cultura dele, dentro dos ensinamentos dele, e é um espírito que vem buscando cada vez mais
trazer para dentro do próprio Vaticano, para a Igreja Católica, que eu percebo que ele tem carinho, o espírito dele tem carinho por tudo que ele já viveu, mas também, inconscientemente, o espírito dele tem uma memória, tem o entendimento de que no passado houve muitas atitudes errôneas foram tomadas por espíritos que estão ali dentro ainda. Entendeu? E que, de maneira inconsciente mesmo a ele, é como se ele reconhecesse, e a partir de certas posturas, de certas coisas que ele escuta, ou que sempre escutou, de certos posicionamentos, ele acaba tendo essa coragem de enfrentar de maneira singela, de maneira pacífica, o que ele conseguiu enfrentar. Ou vocês acham que lá dentro ele não foi criticado? Ou vocês acham que lá dentro não ficou assim? Como que ele pode estar falando isso? Como que ele pode estar falando aquilo? Que absurdo! Ele incomodou algumas pessoas lá de dentro, sim. O que eu compreendo, sinto, até o presente momento, é que o Papa Francisco, esse espírito, na verdade, já tem uma evolução a ponto de entender aquilo que procede ou não na Terra. Por isso, ele foi tão veemente ao mostrar a sua simplicidade como alguém que entendia exatamente a influência que causava. Afinal de contas, o mundo precisa realmente ser simples. Levando em consideração que ele adota o nome Francisco, o defensor dos animais, obviamente que ele vai ter isso pelo meio ambiente, que ele vai ter esse zelo pelo planeta. E todas as outras pautas, eu vejo que foram sinceras, de um espírito que trouxe, diante de seu poder e de sua influência, falando, né, apesar de estar repetitiva nisso, mas é importante afirmar o quanto que ele usou disso para poder mostrar que somos uma família só. Ele é um cristão que entende o que é ser cristão, sem tantas rivalidades. Tem uma poesia que eu escrevi que chama-se A Viagem, e ela termina mais ou menos assim: quero saber por que o gosto de um é mais gostoso que o de outro. Quero saber quem tem razão numa guerra. Eu quero saber quem é o dono da terra. Só finalizando, corrobora muito com pensamentos meus, muitos pensamentos espíritas, inclusive. Foi um homem, um ser humano. Homem santo nos moldes da Igreja Católica. A meu ver, um espírito com um grau de evolução e entendimento que não se deixou corromper pelo poder e pelo dinheiro. Não um homem perfeito, ninguém é, mas alguém que conseguiu cumprir a sua missão até onde cabia e que vai voltar para aquele eixo, para aquele povo, para aquele núcleo, até não só ele, eu acredito, eu gosto de acreditar nisso, e isso pode levar centenas de anos ainda, a ponto de tentar reformar e trazer mais humildade aos religiosos cheios de poder, que não têm isso no seu coração ainda. Eu espero ter contribuído com as curiosidades espirituais acerca do Papa, enquanto nós vamos fazendo, né, as nossas regressões, a nossa pesquisa espiritual para saber quem ele foi em suas vidas passadas. E também estou aqui comprometida com vocês e atenta acerca dessa profecia, para saber se procede ou não, se isso vai acontecer ou não. Mas acho bom que nós todos fiquemos muito atentos para onde este mundo está caminhando. Me encerro por aqui, eu quero saber o que você achou do legado do Papa. Ele tocou você em algum momento? Sejam queridos nos seus comentários, né, gente? Você sabe que quando a gente fala sobre o outro, a gente fala muito da gente. Aguarde sua opinião aqui. Terapia comigo, você já sabe onde. Manda um e-mail para fernandaruser.terapeuta@gmail.com e vem melhorar a sua vida também através dos conhecimentos de suas vidas passadas. E para você que não quer ir tão a fundo, mas quer modificar a sua vida também, o curso das energias. Beijo na sua alma, compartilhe esse vídeo. Gratidão, gente, a todos vocês sempre, seus lindos maravilhosos. Até o próximo vídeo.